O fato é que, quando eu comecei a perceber, a conviver de perto e também distante, com outras, entre aspas, cidades espirituais, cujos habitantes também tinham aquela mesma ilusão que eu havia percebido no céu dos poetas. Aqueles habitantes dos outros céus também se achavam em céus, e eu me defrontei com vários tipos de céu. Todos os habitantes do céu dos poetas se achavam vivendo num céu. Num tipo de céu especial que só, entre aspas, poetas, ou quem se achasse poeta, ali permanecia. E é todo um enredo que eu desenvolvo nesse livro, usando de uma certa cota de ironia, ou de muita ironia, descrevendo painéis encantadores e também perturbadores, vamos assim dizer, da experiência que a minha condição humana teve ao lidar com aquilo ali. Então, quando eu lidei com os habitantes do céu dos poetas, e é uma história que, de novo, eu lancei como ficção, mas, sei lá, 20, 30 anos depois eu posso dizer que não é ficção. O que está lá descrito aconteceu, e é complicado porque envolve, inclusive, a volta de Jesus. Só que o Jesus que lá voltou, no livro eu explico como é. O fato é que, quando eu comecei a perceber, a conviver de perto e também distante, com outras, entre aspas, cidades espirituais, cujos habitantes também tinham aquela mesma ilusão que eu havia percebido no céu dos poetas. Aqueles habitantes dos outros céus também se achavam em céus, e eu me defrontei com vários tipos de céu. Eu me lembro do céu dos essênios, os céus dos seguidores de Krishna, os céus dos adoradores de Javé, a moda hebraica, os céus, e eu estou falando no plural porque é mais de um, porque até isso, adoradores de Javé têm um céu A, um céu B, um céu C, porque eles discordam lá de algumas questões, e na espiritualidade a discordância é um problema para a estruturação dos ambientes espirituais. Então tem mais de um céu de adorador de Javé, céus de adoradores de Brahma. O engraçado é que Javé e Brahma é um só ser, mas tem céus de adoradores de Brahma, de Vishnu, de Shiva, vários. Era céu em banda de lata, desculpe a expressão. E eu fiquei, na época, chocado. Por quê? Porque em todos aqueles céus, as pessoas que ali estavam não eram ruins, não eram pessoas negativas ou com karmas espirituais negativos. Eram pessoas respeitáveis, na minha cota. Provavelmente seres humanos até melhores que eu, não entro nesse mérito. Mas o interessante é que ali estavam presos
devido à escravidão mental dos seus protocolos mentais ou de como cada um deles dirige os seus pensamentos e sentimentos, e quando você fica viciado em somente dirigir a sua mente numa direção, isso é uma prisão mental. O cérebro morreu, a sensação do eu humano vai se estabelecer em alguma região da espiritualidade com figuras semelhantes ao seu modo de direcionar suas emoções e seus pensamentos. Eu entendi, sim, que todos aqueles céus, apesar de que para os seus habitantes eram céus encantadores, mas aquilo tudo era prisão. Um tipo de prisão, ou de hospital, ou de hospício, ou de casa de. Eu sei lá que nome dá aquilo. Ou aquilo que eu digo é o conjunto desses níveis espirituais. E na minha condição de cidadão ocidental, a quantidade de céu que eu mais vi são os céus referentes a Jesus, a pessoa dele. Mas o curioso é que nos céus de Jesus estavam lá seguidores, adoradores de Jesus, mas Jesus mesmo ninguém tinha notícia dele. Se a gente bem prestar atenção ao livro Nosso Lar, que Chico Xavier e Emmanuel escreveram, nas conversas e fofocas dos habitantes dessa cidade, aparece a notícia de que nunca ali ninguém tinha visto Jesus ou recebido notícias de Jesus, ainda que todos fossem, vamos assim dizer, seguidores de Jesus. Mas a fofoca que tinha que somente a governadora, o espírito, que era uma espécie de prefeito, governador da cidade Nosso Lar, é que tinha tido um contato, ou coisa que o valha, com o espírito de Jesus. Enfim, nos céus de Jesus estavam lá a turma que adorava Jesus, mas Jesus não. Nos céus dos adoradores de Javé, a mesma coisa. Os adoradores de Brahma, a mesma coisa. Os adoradores de Vishnu é um pouco diferente, os de Shiva um pouco diferente. Os céus dos adoradores de Krishna, devo fazer o registro, Krishna estava presente, sempre. Mas pouco importa. Qual é o fio condutor que eu me referi como dizendo, há um fator comum em todos esses céus? E que fator comum é esse? É que nesses céus estão os seguidores desses reveladores aos quais me referi aqui. Mas qual é o lado marcante? É que todos eles rezam. Todos eles têm ritos, mas nada criado na espiritualidade, tudo copiado dos hábitos e vícios que foram colecionados ao longo das experiências humanas. E esses espíritos que estão aprisionados nesses céus são figuras que uma, duas, três, quatro, cinco, pouco importa, X reencarnações, cada vez que nasce, se nascer na Índia, ou é bramânico, ou shivaísta, ou Vaishnava, se nascer no Ocidente, ou é testemunha de Jeová, ou protestante, ou católico, ou cristão, são figuras que nasceu é para rezar, já que a devoção, ao longo dos últimos 5.000 anos, desde que o Senhor Krishna inventou essa questão devocional,
através de mantras e cantos e hinos direcionados a ele e aos demais deuses, isso tudo terminou marcando o lento processo educacional algo viciado, que, segundo esses seres, pelo menos os humanos que fazem isso não se tornam bandidos, não se tornam isso e aquilo, no que está correto. Mas qual o detalhe? O detalhe é que esses céus todos, por exemplo, no céu dos poetas, lá nesse lugar belíssimo, tinha o Tribunal da Inquisição Poética, que é uma das coisas meio delirantes que eu conto no livro. E indo para essas outras cidades, também tem tribunais, porque tudo que é céu católico tem uma inquisição instalada, tem a coisa da confissão, a coisa de ser julgado, a coisa de ser culpado por participar do pecado original, por minha culpa, minha máxima culpa, que é assim que os católicos são acostumados a falar na missa. Então, na espiritualidade, essa turma também se sente culpada, blá, blá, blá. Esse tipo de céu ou de faixa vibratória devocional ocupa um espaço existencial vinculado ao que se passa na Terra e em alguns outros pontos de um universo vizinho ao nosso, que é algo verdadeiramente impressionante. E é uma máquina de reprodução de si mesmo, ou seja, é uma retroalimentação constante, em que não há um sistema de ruptura. E o que é que você percebe? Que não é, à exceção do caso de Krishna, que ele se mantém, ou tenta se manter, ou faz tudo para se manter, ou finge que se mantém, isso é uma coisa meio complicada. Mas o fato é que ele se faz presente, à exceção dos céus, que na linguagem hindu, Vaikunta, Gololoka, tem vários nomes de lokas, ou seja, de céus espirituais assim considerados, Svarga, blá blá blá. À exceção de Krishna e seus céus, os demais, nós não vemos a presença dos seus inauguradores, dos seus reveladores. E aí você percebe claramente o quê? Como na espiritualidade, tudo que existe é gerado como produto mental do ser. Veja só, nós vivemos no mundo material. Aqui a gente pensa e sente, a gente não vê o que o outro está pensando e sentindo. Nós temos que falar ou agir para que a gente saiba o que alguém está pensando ou sentindo, ou pelo menos fingindo. Na espiritualidade não é assim. Quando a forma pensamento, a forma sentimento é expressa a partir do movimento de consciência de um alguém espiritual, isso cria um loop mental. Em nós, humanos, encarnados, obviamente, também cria, só que a gente não percebe. Mas na espiritualidade, isso se percebe, e por isso a espiritualidade tem que unir espíritos desencarnados que tenham o mesmo vício mental, a mesma habilidade atitudinal de sempre produzir atitudes conscienciais naquela frequência, e por isso 500 espíritos desencarnados, 5.000 espíritos desencarnados, 1 milhão de espíritos encarnados, seja o que for, que porventura pensem ou vibrem de modo semelhante, esses são agrupados e compõem a cidade espiritual. Qual é o problema? O problema é que nós, humanos, vivemos na Terra. O Brasil tem 5.700 municípios. Vamos chutar que na Terra exista 500 mil municípios. Isso é um chute. Não tenho a menor noção de quantos tem.
Mas aqui na Terra é fácil, porque na cidade onde a gente mora tem de tudo. Tem ser humano feio, bonito, corintiano, flamenguista, vascaíno, lulista, bolsonarista, trumpista, bista. Tem todo tipo e bem ou mal se convive. Briga, deixa de falar um com o outro, tem raiva, tem ódio, tem nojo, mas mora na mesma cidade. A espiritualidade não é assim. A espiritualidade reúne núcleos, e como eu disse, tem adoradores de Javé A, adoradores de Javé B, C, D. Por quê? Porque mesmo todo mundo adorando Javé, mas eles brigam entre eles, porque diz que Javé é assim assado, Javé não é assim, blá, 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 blá. O que eu estou dizendo para vocês é que essa faixa espiritual tem uma quantidade de cidades espirituais geradas pelos seguidores desses expoentes, vamos assim dizer, do que a gente entende como sendo um falso progresso humano, que é algo impressionante e ninguém dá conta disso. Não tem como isso ser administrado por ninguém, porque é um número escandaloso de núcleos espirituais. Aí, quando você faz uma varredura nesse nível, quando você vê todos esses céus, ou seja, ambientes espirituais, em que seguidores de religião ou de ideologia afim se reúnem e cultuam alguma coisa, quando você passeia uma lente de aumento dos valores que as consciências desses seguidores colecionam, você não vê valor supremo. Você não vê valor filosoficamente trabalhado, urdido pela seiva pessoal de ninguém. Você vê valores que foram inoculados na mente desses seguidores e eles se viciaram em pensar aquilo, então eles pensam aquilo, vivenciam aquilo o tempo todo e tem céu de rezadores de terço, tem céu de recitadores de mantras, tem céu de recitadores de mantras B, C, D, porque não concorda com aquele mantra. É uma confusão terrível. O espantoso é que isso é um nível da espiritualidade que a gente pode chamar de bom. Porque, como eu disse, é uma turma que aparentemente, mesmo tendo ojeriza por outros sentimentos, mas conseguiram manter isso em si mesmos e nunca fizeram mal conscientemente. Fazem mal inconscientemente, deixando de gostar de alguém, de falar com alguém, porque alguém é ista daqui, o outro é ista dali, é um ismo para cá, um ismo para lá, como dizia John Lennon, e assim a humanidade vai se imbecilizando totalmente, e se imbecilizou. Mas, de novo, essa é uma parte boa. Isso aqui é um andar do edifício espiritual que a gente não vê. Acima desse andar, tem várias outras cidades, também construídas por seguidores, mas são seguidores que já não são tão fundamentalizados nas crenças absurdas de que só aquele caminho que você abraça está correto, o resto está todo mundo errado, que você é o gostosão, que você é o puro, não vai se misturar com. Não, nesse nível aqui já começa a ter uma misturazinha. Então diminui a quantidade de cidades, porque aqui já está a turma que não sabe viver sem seguir alguém, mas já conhece, consegue conviver. Ah, eu sou lulista, minha esposa é bolsonarista, mas a gente morreu, consegue conviver. Desculpem a brincadeira, mas o pior é que isso não é tão brincadeira assim. Então, fulano é espírita, eu sou católico, mas estamos aqui numa cidade espiritual, que maravilha, está parecida com a Terra, que bom.
Então, assim, tem outro nível de seguidores, mas isso aqui já é luxo comparado com um padrão de seguidores viciados abaixo. E assim vai para cima, cada vez mais, quanto mais um espírito é esclarecido, maior a amplitude do seu coração em abraçar divergência, a diferença, e mesmo aquelas pessoas que não gostam de você, quanto mais você vai se tornando alguém cuja consciência é movida por valores edificantes, nobres, supremos, que não baixa o nível quando se encontra com as baixas frequências dos níveis que mediocrizam a vida, quando você se mantém em equilíbrio sereno, tranquilo, meio estoico, no sentido de perceber que é inevitável certas coisas na medida que a gente convive com o caos e que somos também imperfeitos. Então você encaixa, você consegue receber as coisas desagradáveis da vida, mas sem afastar com ódio, com revolta, com vingança, com querer o mal dos outros. Então, assim, para cima do famoso nível dos céus, entre aspas, de quem pensa estar no céu, mas não está. Então, a complexidade vai até que você chega no nível em que os despertos de consciência, aqueles que estão libertos, que têm consciência liberta. Então, assim, ser seguidor é complicado. Por quê? Porque ninguém consegue, infelizmente, a mediunidade humana nos últimos no último século, juntando aí os últimos 100 anos, ficou meio complicado e não consegue traduzir mais ou reproduzir mais. Os grandes médiums já deixaram de já saíram do panorama terreno, então nós ainda temos médios maravilhosos, mas ninguém consegue romper o padrão do romantismo, de não falar as coisas, entre aspas, como uma Ivone Pereira descreveu o Vale dos Suicidas, escandalizou muita gente no espiritismo na época. Enfim, os seguidores são problemáticos.